Boa noite. Tá faltando uma musiquinha, né, gente? Montar uma playlist para essas aberturas do Papo com Cris. Para enquanto a gente espera os convidados, eu ouvindo uma musiquinha. Bem-vinda, Nani. Minha querida amiga lá de Minas, de Barão de Cocais. Bem-vinda. Hoje a gente vai falar, deixa eu até colocar aqui. Tudo bem, Nani? Regiane. Somos colegas de fé, né, Regiane? Deixa eu colocar aqui, fixar. Obrigada por estar aqui, viu? Fico muito feliz com a sua presença aqui. A gente vai bater um papo hoje sobre saúde, vai ser bem bacana, um assunto que interessa para todos nós. Saúde, né? Porque eu tô voltando, eu fiquei 2 semanas em recesso, 2 semanas sem fazer minhas lives que eu adoro. Eu peguei dengue, gente. Eu fui picada pelo Aedes aegypti, né? Consegui escapar dele até algumas semanas atrás, mas ele me pegou e me derrubou, me nocauteou. Fiquei com dengue, cheguei a fazer exame para testar Covid, porque os sintomas chegam a ser meio parecidos, né? Mas graças a Deus não era dengue mesmo. Fiquei lá 10 dias de cama, me recuperando, né? Me hidratando, tomando dipirona, que é o que dá para fazer. E acabei, eu não tinha condições de fazer as minhas lives, que eu adoro e eu sinto maior falta. E eu tô muito feliz de voltar aqui, de estar aqui hoje, retomando a minha atividade. Hoje eu vou falar com a doutora Caroline Cardoso. E enquanto a gente aguarda a doutora Caroline, oi, Wilson Castilho, tudo bem? A doutora Carol tá aqui já. Eu quero lembrar que as lives do Papo com Cris são, né, tem o apoio da 10 Pastéis Piracicaba, dos meus queridos Leori e Alisson, aqui na Independência, porque Independência, gente, se você não experimentou, experimente os pastéis da 10 Pastéis. Já foi considerado o melhor pastel do Brasil, tá? Então, é um toque que eu dou pra você. Gente, a nossa querida Ana Pavão, vereadora, que prazer ter você aqui, Ana Pavão, que bom. Tô retornando de batom, Wilson, sempre me lembrando de você, na hora que eu vou pra frente do espelho. Mariana Marona, um beijo, querida, obrigada por passar aqui. Deixa eu chamar a doutora Caroline. Doutora, cadê você? Vou te chamar aqui. Você está fazendo um mandato maravilhoso na Câmara, parabéns. Oi, doutora! Olá, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo Eu bem? resolvi, eu tô te ouvindo bem, eu resolvi colocar meus fones e o microfone, porque às vezes o meu som não chega muito bem para o pessoal que está ouvindo. Ah, Quem tá. O tá, meu quem tá tá nos bom? ouvindo, o seu tá ótimo, Ah, você tá me joia. ouvindo bem também, né? Ok. Pessoal, manda um joinha pra gente aqui se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá chegando bem. Eu tô rindo Obrigada aqui que eu pela ouvi você falando presença. pro Wilson. Voltei de batom. Aí eu também fui passar um batomzinho. O Wilson é o maior maquiador dessa cidade. O Wilson é a Claro, ele é meu celebridade da maquiador, inclusive do maquiagem. meu Ele pega no meu casamento. pé. Ele fala: cadê o batom? Às vezes eu passo um batom meio pálido, né? Uhum. Não, vamos caprichar no batom. E aí eu sempre me lembro dele quando eu vou pro espelho e vou Ah, passar um ele que me batom. maquiou pro meu casamento É, também. ele
Ele é o Arconcourt, né? Ele é um querido mesmo, um amigo muito querido. Bom, doutora, primeiro, super obrigada por aceitar o meu convite. Eu Imagina, estou que tô muito feliz de ter você aqui. Você chegou por um canal comum que nós temos, que é a doutora Cristiane Zulini, psicóloga, né? Que também vai passar sim. aqui por uma live comigo Uhum. nos próximos dias. A Cris precisou cancelar, a gente precisou cancelar a live dela por causa da minha dengue, que eu peguei Ah, é dengue e a gente verdade. precisou mudar. Uhum. Mas eu tô bem, agora eu tô bem, a gente remarcou, em breve ela vai estar aqui falando também do trabalho incrível que ela faz Legal. na psicologia. Bom, doutor, eu quero te apresentar enquanto o pessoal está chegando aqui. Você é formado em fisioterapia pela Unimep, né? Que sempre teve um dos melhores cursos de fisioterapia do Brasil. Uma pena o que está acontecendo com a nossa universidade, Exato. eu também sou formada lá, né? Mas uma grande história tem a Unimep. Você é especialista pela UFSCar, que é outra grande universidade, né? Atua com fisioterapia neurofuncional desde 2005, portanto você tem aí mais de 15 Um anos de tempinho. experiência nessa área, mesmo com essa carinha de menina, né? Você é professora do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, em Piracicaba. Que Uhum. bacana! E eu vi que tinha uns alunos entrando aqui na hora que a gente fez o teste, acho que daqui a pouquinho eles estão chegando, né? Sim. Muito bacana isso, ser docente. E atua na clínica Equilibré, que é sua e do seu marido, o doutor Arthur, que é um médico psiquiatra muito conceituado aqui na cidade. E a gente, né, te convidei para vir aqui para a gente conversar sobre algumas novidades. Eu sei que vocês são pioneiros em algumas coisas que vocês fazem lá, alguns tratamentos que vocês oferecem na clínica, mas eu queria antes te fazer uma pergunta para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, que não vai seguir um roteiro específico, mas nós vamos falar porque você tem muito conhecimento de muita coisa. Eu tenho uma grande curiosidade aqui, doutora. A gente sabe e tem acompanhado que a Covid-19, essa doença que está aqui há um ano assombrando todos nós, tem deixado sequelas neurológicas, né? Infelizmente, E tem. aí eu queria saber de você Uhum. como isso tem se refletido no seu trabalho, no seu atendimento, se você tem pacientes que saíram desse quadro de Covid e que estão enfrentando problemas, que problemas são esses? Me fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma pauta muito do momento. Bem atual, né? E preocupante, né, para muita Muito, gente. muito. Então, antes de mais nada, Cris, eu quero agradecer demais o seu convite. Tenho acompanhado aí algumas lives, tenho visto o quanto é Obrigada. tranquilo, gostoso esse bate-papo com você, né? Então, eu que Que bom. agradeço de estar participando aqui, viu? É um imenso prazer estar aqui com você. Prazer. Bom, sobre Covid, né? Só para deixar claro também para as pessoas não confundirem, né? Então, não significa, né, que todo mundo que tiver Covid vai ter, né, um problema neurológico. Eu até fiz um post recente sobre isso aí no meu Instagram, falando justamente sobre isso. O que nós temos visto com mais frequência quando acontecem, né, os problemas neurológicos, geralmente eles estão acontecendo por conta da formação de trombos, né? Então, como sequelas de Covid, existe aí, ainda a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, né, que leva a isso, mas tem uma certa interferência no processo de coagulação do sangue. E aí formam-se trombos, né? Onde está o problema, né, quando a gente pensa em questões neurológicas? Se esse trombo, né, se ele migrar aí para uma região cerebral, né? Então, o que tem acontecido geralmente é os pacientes acabarem entrando aí num quadro de acidente vascular cerebral, né, o AVC, como consequência de COVID, né? Não se sabe exatamente por quê, né? Mas formam-se esses trombos, então são esses AVCs aí isquêmicos, né, que a gente chama. Quando esse trombo se forma, ele entope, né, uma das artériazinhas aí cerebrais e aí impede que chegue oxigênio em alguma determinada área cerebral que seria irrigada por aquela artéria. E aí esse paciente vai ter aí todo o quadro clínico dependendo de qual dessas artérias foi acometida, né? Então a gente vai ter paciente que vai ter alteração motora, vai ter paciente que vai ter alteração de linguagem, vai precisar da fonoaudiologia,
E às vezes vai ter paciente que não vai ter exatamente uma alteração tão motora, tão de linguagem, mas pode ter uma alteração cognitiva, né? Uma alteração de equilíbrio, déficit de atenção, de memória, né? Tudo dependendo de qual é a área que foi acometida. É E mais tudo é nesse muito uma sentido. incógnita, né, doutora? Sim. Porque assim, é o que a gente mais ouve dos profissionais de saúde, com razão, e é uma corrida contra o tempo. Uhum. Olha, não se sabe ainda por quê, não se sabe ainda como, porque tudo que está acontecendo, eu falo que o pessoal da saúde está trocando o pneu com o carro em movimento, né? Exato. Uhum. É isso que está acontecendo, Uhum. né? E a ciência está tentando entender, né, os efeitos que esse vírus tem causado. Uhum. E, por sua vez, os profissionais da saúde, da sua área, da fisioterapia, da fono, né, tem tido um trabalho na reabilitação. Você já pegou algum paciente? Eu vejo, por exemplo, pacientes com dificuldade de andar, né? Sim. Pessoas que tiveram lesões, assim, que precisaram. Uhum. Estão andando com andador mesmo. Você Exato. tem acompanhado isso? Eles têm Tenho, conseguido, na verdade, né? assim, eu tenho um caso de um paciente que assim, ele já tinha tido um AVC, né? Ah, A tá. questão assim de 5 anos, né? Então ele não teve AVC por conta de Covid, né? Ele tem uns 5 anos aí de histórico do AVC. Tava andando, né? A gente estava conseguindo trabalhar toda a recuperação funcional, ainda com um pouquinho de dificuldades, né? Com metade do corpo, né? Principalmente aí num dos Sim. braços e na mão, né? De um dos lados. Mas assim, andando, sem bengala, sem muleta, sem nada. Muito tranquilo. E ele teve um quadro de Covid no final do ano passado. O que a gente acabou observando? Ele precisou ficar afastado, né? Sem atividade física nenhuma, parou com todas as terapias dele por estar, né, como contaminado. E ele ficou com um quadro respiratório muito complicado depois, né? Então ele não chegou a ser hospitalizado, ele ficou só cumprindo aí o isolamento em casa, né? Fazendo todo o tratamento que o médico indicou, tomando medicação. Porém, com relação à questão respiratória, ele ficou sim com uma certa dificuldade. Então, agora, o que ele está apresentando? Para ele realizar pequenos exercícios que ele fazia com muita facilidade, agora ele sente um cansaço com muito menos, né, do que ele estava acostumado a fazer. Então, a gente tem Aham. observado aí essa dificuldade maior, esse cansaço. Ele não chega a relatar falta de ar, né? Mas ele se cansa muito fácil. Aí ele fala, tá difícil de respirar, né? Mas não é exatamente um tá difícil porque ele tá com problema para respirar. Ele está respirando, Aham. né? Mas a Aham. questão é, olhando os exames de imagem dele, né? Ele teve ali uma alteração na expansibilidade pulmonar, né? Então agora a gente tem que trabalhar para a gente ganhar mais espaço nesse pulmão, para ele conseguir ter mais ar, né? E consequentemente ele conseguir respirar aí de uma forma melhor e se cansar menos, né? E tem a ver também com o período de ter ficado parado, lógico, né? Porém, a gente tem observado essa questão respiratória até em pessoas que não tinham nada antes, né? Nós temos também conhecidos que tiveram Covid e que, por exemplo, agora para eu subir 2 degraus eu já me canso, né? Tem inclusive uma professora da escolinha do meu filho que me disse há pouco tempo que teve Covid já faz 4 meses e que agora subir alguns degraus ela se cansa, né? Que E isso não coisa acontecia. Ela é impressionante. super jovem, né? Não tem nenhum desses fatores de risco, né? Que estão listados aí na mídia pra gente. Então, é o que a gente estava falando, é uma incógnita, né? A gente não É, sabe é, exatamente quem vai ser acometido, né? Com é. qual gravidade. Até um tempo atrás se dizia, né? Os idosos com fator de risco, tá? Mas agora a gente vê jovens que não têm histórico nenhum, né? Indo para UTI, indo a óbito, né? Não tem padrão, né, Não tem um doutora? Não padrão. existe padrão. Não tem um Eu padrão. quero dar uma boa noite para a doutora Michele Pereira, que está aqui com a gente. Também vai ser minha entrevistada nas próximas semanas. Mara Ferraz, jornalista, minha amiga querida, também lá da Unimed, né? Obrigada por estar aqui. Renata Buscariol, Essa é minha bem-vinda, amiga. obrigada. É sua amiga? Eu tinha Da uma minha amiga, pós. Renata Boscariol, ela é farmacêutica lá em Ribeirão Preto. Estudamos Quanto a, tempo, a Renatinha. toda a infância juntas. Obrigada pela presença. Mas, doutora, eu realmente acho que esses pacientes, eu acho que vai ter um trabalho
gigantesco para a fisioterapia realizar aí em todas essas pessoas, né, que foram acometidas pela Covid, né? E vai ter muita coisa para se estudar e para se descobrir, porque realmente não existe um padrão. Tudo aquilo que você achava lá no começo é o que você está dizendo. Ó, o vírus teve mutações e hoje está agindo de outras formas e pegando as vítimas das mais variadas formas e idades, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua ida para a fisioterapia, não sei se você é de alguma família de pessoas da área da saúde, o que chamou você, que vocação foi essa, né? De onde vem isso? E por que a neurofuncional? Porque me dá a impressão de ser uma área extremamente complexa. É complexa e é linda, maravilhosa e Imagina. encantadora, né? Bom, eu venho, né, de uma família, sou filha única, né? Eu tenho um pai que é advogado, professor de português também, e uma mãe que é pedagoga. Então, não tinha nada da Não saúde era. ali, né? Uhum. Eu até cogitei na época se eu faria direito, porque eu me interessava muito, eu achava lindo ver meu pai ali trabalhando, e acabei fazendo direito também, tá? Eu sou formada em direito também. Que bacana. Mas eu fiz depois, estava quase tendo nenê já quando eu fui fazer, mas por Legal. curiosidade mesmo, por buscar mais conhecimento, né? Não sou advogada, só cursei mesmo a É faculdade. bacharel. Sou Uhum. bacharel, isso. Mas o que que aconteceu? Eu tenho uma tia, né, irmã da minha mãe, nós morávamos no mesmo quarteirão, né, nessa época aí, enquanto eu era criança. E essa minha tia, ela é terapeuta ocupacional, né? Então Sim. tinha um pezinho ali já, né? Eu nem É. sei se ela sabe disso, na verdade, se começou ali, mas ela deve saber. Quando a gente morava ali no mesmo quarteirão, ela trabalhava, ela trabalha até hoje com crianças, né? Pacientes neurológicos aí infantis. E ela tinha o consultório numa das salas na casa dela. E sempre que eu estava ali chegando e saindo da minha casa, eu via aquelas crianças entrando, e eu olhava e me chamava atenção, e eu queria saber o que estava acontecendo. Várias vezes eu toquei a campainha lá atrás dela, porque saiu uma criança e eu queria saber o que tinha acontecido. E o que que ela estava É. fazendo com aquela criança, né? E aí algumas vezes eu acompanhei atendimentos dela, né? Mas eu via ela trabalhando e eu tinha aquela coisa assim de, puxa vida, isso que ela faz é tão bacana, eu quero fazer alguma coisa que é meio parecido com isso, mas parece que não é exatamente isso, né? Até que teve um dia, ela trabalhava também no centro de reabilitação aqui em Piracicaba, e ela me convidou, Maravilhoso. minha época, né, de colegial, né, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Ela me convidou para passar uma tarde lá. E aí foi onde eu me apaixonei realmente, né? Por todo aquele lugar, por ver o trabalho em equipe, ver todo aquele pessoal trabalhando e um paciente atrás do outro, e aquilo tava lindo. E aí me encantou quando eu entrei na sala da fisioterapia. E eu olhei de longe, eu vi a fisioterapeuta na época, era a Lelê, a Alessandra, ela estava sentadinha ali atendendo um bebezinho, né? E era o setor de estimulação precoce, né, dos bebês. E a hora que eu olhei, ela foi super, super simpática ali comigo. Não, entra aqui, venha conhecer. E ela começou a me mostrar e explicar o porquê de cada coisa que ela estava fazendo. Aí, aquela hora, eu saí dali, eu fui para a sala da minha tia, eu falei, tia, eu quero ser fisioterapeuta, eu não quero a sua profissão, mas está aqui do lado, né? É bem por aqui. E me encantei por esse mundo aí da neuropediatria. Então, quando eu entrei para fisioterapia, eu já entrei com esse olhar voltado para neuropediatria, porque eu queria atender aqueles bebês, aquelas crianças com paralisia cerebral que eu tinha visto a Lelê atendendo, né, ali no centro de reabilitação. Só que, claro, né, quando a gente entra no curso de fisioterapia, a gente vê diversas áreas maravilhosas, a gente acaba se encantando por tudo, né? E professores maravilhosos que eu tive o prazer de ter. Aliás, acho que acabou de entrar uma professora muito querida, a Delaine. Delaine, um beijão. Que Que prazer bacana. você aqui, viu? Foi uma das minhas paixões, inclusive, as disfunções de ATM por conta dela. Então, descobri outras áreas, me encantei por diversas áreas. E aí, quando eu fui para o estágio, né, no último ano do curso, eu tive a oportunidade, né, de realmente ali pôr a mão na massa, né, de mexer mesmo com os pacientes, ter o contato com as famílias, discutir os casos clínicos.
E aí eu comecei a me encantar também pelos pacientes adultos da neurologia. Então vinha cada um com a sua história, né? Então eu me lembro de ter atendido pacientes com AVC, eu tive pacientes com Parkinson, eu tive paciente jovem que sofreu um traumatismo craniano e estava ali super grave, e ali junto com uma mãe maravilhosa que se dedicava 100% ao filho. E essa coisa, né, do contato, a participação da família me chamava muito a atenção, tanto com as crianças quanto com os adultos. Então, quando eu me formei, ficou muito da neuro geral na minha cabeça, tanto a pediatria quanto a neuroadulto, né? E aí eu comecei a trilhar meu caminho, eu falei, eu vou insistir naquilo, né, que eu queria lá para trás. Então eu vou para neuropediatria. E aí que eu fui para a UFSCar, né? Fiz a minha primeira pós lá em intervenção em neuropediatria. E aí eu fui seguindo todos os cursos, né, que a gente chama aí de cursos de capacitação, de aprimoramento, né, na área da neuropediatria. Então eu fiz o curso BOBAT básico, pediátrico, depois eu acabei fazendo mais tarde o avançado de bebês. E nesse tempo eu pensava também, eu quero fazer o de adulto. Eu também preciso fazer o de adulto. Mas eu estava muito voltada aí para o consultório atendendo crianças, né? E aí nessa fase eu acabei indo trabalhar na APAE, lá de Limeira. Trabalhei alguns anos lá com crianças nesse setor de estimulação precoce, que era o que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar a Lele atendendo. Então foi muito, muito gratificante, né, depois de alguns anos poder estar ali. E depois de mais alguns anos, eu tive também o prazer de poder vir trabalhar no centro de reabilitação, né? Então, Fantástico aquele foi lugar, né? demais, foi Que demais. trabalho, que lugar é aquele, Uhum, né? Eu tenho sim. uma verdadeira, assim, admiração pela Dona Hilda, pela iniciativa dela. Ela é uma pessoa Uhum. assim por quem eu tenho e logicamente esse legado dela por todas as pessoas que se dedicam àquela causa lá, que é Com maravilhoso certeza, mesmo, com né? certeza. E o É trabalho, né, maravilhoso. nas instituições, né, tanto em APA, a Olga também, eu lembro de você, um beijão. E é de lá do centro de reabilitação também, a Olga é É, pedagoga lá. que legal, que legal. Obrigada, Olga, por estar aqui. Essa, ai, que delícia. Ai, que saudade. Esse trabalho, né, que a gente vê nas instituições é um trabalho que eu falo que é muito difícil da gente ver em outros lugares, né? Então, É, trabalhar numa instituição é uma grande escola para qualquer é, terapeuta, porque a gente poder ter esse contato em equipe, né, poder discutir os casos com as equipes, não só as famílias, né, mas ali a gente tem físio, fono, TO, psicóloga, assistente social, as professoras ali da escola maravilhosas, né? E os médicos que recebem a gente ali também para discutir os casos, né? Então, quando todo mundo se empenha, o resultado com o paciente sempre é melhor, né? com E foi uma certeza. escola maravilhosa para mim. Doutora, eu vou te falar uma coisa, eu vou fazer um depoimento pessoal aqui. Vou te contar por que eu tenho assim um respeito enorme pelos fisioterapeutas e pela sua profissão. Anteontem fez um ano que meu pai morreu. Meu pai foi paciente renal crônico. Ele fez 9 anos hemodiálise e ele tinha uma depressão muito profunda. Ele perdeu muita massa muscular, enfim, ele teve uma depressão profunda logo que ele foi para hemodiálise, porque ele era um homem muito ativo. E eu vou dizer uma coisa para você: havia vários especialistas cuidando dele, médicos. Mas a profissional que colocou meu pai em pé, meu pai conseguiu sobreviver a uma depressão profunda, Olha, graças ao trabalho de uma fisioterapeuta. que delícia, Que né? inclusive a nossa amiga, hoje ela está em Santa Catarina, ela foi. Eu me lembro dela chegar para meu pai e falou assim: meu pai estava na cama, meu pai não se levantava mais, meu pai não tinha mais como se. Ele era um homem muito grande, ele tinha 1,83 m, ele chegou a pesar 59 quilos, né? Puxa vida. Assim, ele emagreceu muito. E ela falou para ele assim: o que o senhor quer que eu faça pelo senhor? Ele falou: eu gostaria de ficar em pé. E ele era motociclista. Ela viu a moto, ela falou assim: e aquela moto que está lá na garagem? O senhor não quer voltar a andar naquela moto? Ele falou: mas eu consigo? Ela falou: consegue? Uhum. Eu vou fazer o senhor voltar a andar naquela moto. E ela fez. Ai, que delícia. Então, foi muito bonito isso, porque, assim, por toda a expertise dos médicos que estavam com ele, mas foi a fisioterapeuta
que botou meu pai em pé, entendeu? Uhum. Que fez ele ter uma sobrevida muito grande, assim, dentro daquilo que, né? Então, eu tenho uma paixão pelos fisioterapeutas, pelo trabalho que vocês realizam, porque é fundamental, é fundamental. E nessa área que você atua, né, que é a neuro, você falou de crianças, de paralisia cerebral, você lida com casos muito delicados, né? E eu queria saber de você um pouco assim, como é que você consegue trabalhar a questão da. Porque é uma proximidade, é um trabalho do fisioterapeuta junto com o paciente, existe um entrosamento. Eu acredito, tomando como base o meu pai, que teve esse tratamento por vários anos, né? Há um nível de envolvimento, de entrosamento muito grande, né? Como é que você trabalha isso? Quanto isso pode ajudar na reabilitação de um paciente? Ou quanto isso pode também ser difícil para o profissional? Me fala um pouco sobre isso. Com certeza. Eu diria aí que a empatia, né, de um pelo outro, se ela não acontecer, a gente não vai trabalhar, né? E quando a gente pensa em crianças, isso é uma coisa que eu vivi muito lá no centro de reabilitação. O trabalho era o mesmo, o objetivo terapêutico era o mesmo, né? A gente estava ali numa equipe, tinha traçado o plano para uma determinada criança. De repente, aquela criança veio para o meu atendimento, né, para o meu quadro de horário de forma aleatória, né? E eu comecei a atender uma sessão, duas, três, quatro, e eu via que a criança não evoluía. Aí a gente começa a se questionar, né? Principalmente quando tem questões cognitivas envolvidas, né? Você não pode perguntar simplesmente, olha, você tá gostando? O que que tá acontecendo? Ainda mais sendo criança também, né? Que não vai muitas vezes te explicar direitinho isso, né? O que que a gente fazia em situações assim? Batia na porta do lado da outra fisioterapeuta e falava, ó, você não quer tentar? Vamos trocar? E aí, às vezes, dava certo com a outra terapeuta, né? Por quê? Não sei por quê, né? Mas tem que ter essa empatia, né? Então, com adultos é a mesma coisa. Às vezes tem um paciente que ele aparece para uma avaliação por algum motivo X, né? Não sei, por mais que a gente, né, trate da mesma maneira todos os pacientes que chegam, independente de idade, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso, né? Às vezes não tem essa empatia por você. E quando o paciente entende tudo que eu estou dizendo, né, sendo adulto principalmente, e a família também, eu sou muito clara nesse sentido, né, de colocar para eles da seguinte forma: antes de mais nada, você tem que confiar em mim. Se não tiver confiança no meu trabalho, se você não se sentir seguro de que eu vou estar aqui para dar o meu melhor, e mais ainda, de que você, paciente, tem que fazer a sua parte, né? Esse tratamento não vai ter um bom resultado, né? Então, quando é com criança, acontece às vezes um bebezinho, ele chora, né? Mas ele chora um dia, ele nunca foi ali para a clínica, né? Ele não conhece aquele espaço, não me conhece. Aí ele volta numa segunda sessão, aí ele chora de novo. Aí você olha no olhinho da mãe, a mãe tá ali desesperada, o pai também, às vezes é a avó que traz, tá todo mundo desesperado. Aí é hora da gente se afastar um pouquinho e falar para a mãe, olha, agora fica você um pouquinho ali com ele, para ele conhecer a sala, né? Para ele se ambientar com esse lugar, com esses objetos, com essas coisas. Eu me afasto um pouquinho para dar essa oportunidade da criança estar com a mãe ou com o pai, né, com quem ela tem o vínculo, para ela ir explorando aquele ambiente. Depois eu vou chegando devagarzinho. E aí a mãe, ai, olha aqui a titia. Eles vão, né? A criancinha pequenininha gosta, né, do titia. E a gente vai chegando aos pouquinhos. E aí aquela criança se solta. Às vezes demora 5 sessões, um mês, né? Mas desde que os pais estejam confiantes, né? Quando isso acontece desde o início, fica muito mais tranquilo. Então, se eles entendem, não, olha, realmente a criança tá chorando, tá estranhando, né? Mas a profissional é essa, eu escolhi, tá dando certo, eu tô confiante no que ela tá me dizendo, eu entendi o processo de avaliação, eu entendi o que ela tá traçando aí como plano terapêutico, eu quero apostar nesse tratamento, né? Eles ajudam muito a gente nesse sentido, né? Quando a gente fala de criança. Agora, o adulto, ele já sai da avaliação sabendo se ele quer ficar ou não, né? Quando a gente tem um Com paciente certeza. adulto, fica muito mais tranquilo, né? Então, se a gente percebe que não teve essa empatia, o ideal é encaminhar para outra pessoa, né? Não adianta a gente ficar insistindo, porque ele não vai confiar naquilo que eu estou propondo, né? E essa é a base do nosso processo de reabilitação, né? Tem que ter essa confiança.
Doutora, na sua área hoje, que é a fisioterapia neurofuncional, quais têm sido os maiores desafios, né? O que é desafio para vocês que atuam no dia a dia nessa área, que recebem pacientes? Quais são os grandes enfrentamentos hoje? Olha, o principal, eu diria que ainda é muitas pessoas não saberem diferenciar a fisioterapia neurofuncional das outras áreas, né? O que a gente tem hoje? Profissionais maravilhosos trabalhando nas suas áreas específicas da físio, né? E a gente tem profissionais bastante conscientes que de repente trabalham aí com atletas, por exemplo, né? Tem uma clínica específica que só faz reabilitação de lesão de atleta. Aí aparece um atleta, eu trouxe meu pai teve um AVC. Eu preciso que você trate, né? Tô falando disso porque eu tenho um colega físio que é justamente esse o caso, né? Eu trouxe meu pai que ele teve um AVC. O que esse meu colega faz? Ele fala, eu não atendo AVC. Mas por quê? Você não é físio? O médico disse que ele precisa de físio. Sim, mas ele precisa de fisioterapia que atue nesta área, fisioterapia neurofuncional. É diferente de eu tratar um entorse de tornozelo. Eu não sou especialista nessa área. E aí a pessoa fica às vezes se perguntando, né? Mas qual que é a diferença, né? É físio, né? E às vezes liga na clínica do convênio, marca a sessão e chegou lá, eu marquei, mas não sabe, né? Qual é o trabalho. E eu entendo também que a gente tem muito profissional bom de outras áreas nas clínicas credenciadas pelos convênios, que eles não podem também negar o paciente, né? Então não é nem essa questão de ele não quis encaminhar, né? Às vezes ele tem o contrato ali com o convênio, né, com o plano de saúde, ele tem que receber o paciente. Então ele pode não ser o especialista naquilo, ele vai dar o melhor dele, né? Mas às vezes não é a área específica. E quando Deixa eu tirar uma dúvida, doutora. Desculpa te interromper, mas é uma pergunta que eu queria te fazer. Conhecendo, né, estudando, pesquisando um pouco, você tem dentro da fisioterapia a neurofuncional, dermatofuncional. Quais são as grandes áreas da fisioterapia hoje? Assim, até por conta das pessoas precisarem conhecer e saber como se encaminhar. Eu tenho dor na coluna. Eu tenho, né, um problema de tontura. Quais são essas grandes áreas que tratam os problemas das pessoas dentro da fisioterapia? Tá. O que é mais comum, né, que sempre tem mais aí nas cidades que a gente encontra, são as clínicas de traumato-ortopedia, né? Então, são essas clínicas mais voltadas para essas situações aí de entorse, de tratar atletas, tratar as dores de coluna, as bursites, artrite, artrose. Dores articulares. Isso. Todas essas questões deveriam ir, né, para essas clínicas ortopédicas, né, o traumato-ortopédicas. Essa é uma das áreas da físio. A dermatofuncional, né, que está voltada aí para o tratamento não só estético, mas também para casos, por exemplo, de úlceras, de pacientes queimados, né? Também é nessa área que a gente faz esse tratamento. A gente tem ainda a fisioterapia com foco no tratamento postural, né? Então, a gente vê muitas clínicas hoje trabalhando com pilates, inclusive, né? E aí tem gente que tá aí na live que vai falar, mas você também trabalha com pilates e você é da neurofuncional. Eu diria o seguinte, eu tenho aparelhos de pilates, mas eu não trabalho com o pilates que vocês estão imaginando aí para tratamentos posturais, tá? Eu uso os meus aparelhos de pilates de forma adaptada para trabalhar as funções que os meus pacientes neurológicos precisam. Interessante. Né? Então, eu faço com eles, nos aparelhos, os movimentos que eles não estão conseguindo fazer. E que, de repente, alguma mola ou alguma coisa ali do aparelho de pilates vai ajudar. Né? Então, é nesse Porque sentido. Trabalha a força, né, doutora? O Pilates trabalha muito a questão da força, o alongamento. Então, eu tenho os aparelhos, mas eu não faço esse trabalho de reabilitação postural. Né? É só neurológico mesmo. A gente tem hoje uma área que cresceu muito, que eu não tive a oportunidade de fazer estágio, que na minha época de graduação não tinha, mas a área de uroginecologia. Então, é uma área que cresceu muito, que é muito bacana. Então, tem uma amiga que é uma grande profissional nessa área, doutora Carla Chamochumbi, doutora Carla Campos Chamochumbi. Fazendo um trabalho muito bacana. Eu fiz ano passado uma live com ela. Bem legal. Então, é uma área nova.
É uma área mais nova. Quando eu tive meu Bacana. curso de graduação, a gente não tinha o estágio nessa área, né? Uhum. A gente Tem tem tido a resultados fisioterapia. excelentes, né, doutora? Com certeza, com A certeza. fisioterapia nessa área tem sido bem Sim, interessante mesmo. ajuda, né? Tem a área da saúde da mulher, né? Que trabalha É. tanto essa questão, né, da uroginecologia, mas também preparando as mulheres para o momento do parto, né? Muito Uhum. legal também. Ah, a gente tem a fisioterapia desportiva, que está mais voltada aí para esse trabalho com atletas, né? Então, trabalhando muito junto aí com os educadores físicos, né? A gente tem a fisioterapia intensiva, que é o trabalho dos fisioterapeutas nos hospitais, dentro das UTIs, que estão aí na linha de frente agora do Covid, né? Então, fazendo um trabalho bastante difícil, né? Que eu me lembro quando eu passei por essa área de estágio e desde o primeiro dia eu sabia que ela não era para mim. Ela exige muito em termos emocionais, né? Você É. vai perder pacientes ali naquele ambiente, é muito complicado. Então, admiro muito quem segue essa área também. Minha querida amiga da graduação, a Raquelzinha, não sei se ela tá aí agora. Ela seguiu essa área, ela ama desde o início. Eu falava, como é que você consegue, né? Mas é o dom, né? Cada um acho que tem o seu, né? É isso mesmo, é isso Então, é uma mesmo. área muito bonita, mas ela é bem complexa também, né? E acho que essas são as principais que a gente Olha, teria hoje. interessante. Foi esclarecedor para mim. Eu nunca tinha parado para pensar. Uhum, Se eu sempre ouvi, eu faço dermato funcional, eu faço, né, traumato uhum. ortopédica, mas eu não tinha essa visão panorâmica da profissão, Sim, assim, e das tem a áreas de geriatria atuação, né? também, né? E a gente Muito tem a legal. Também fisioterapia que em vai crescer geriatria. bastante, né, doutora? Com certeza, com O certeza. envelhecimento da população, né? Uhum, Muito legal. sim. Eu queria que você me falasse um pouco. Eu sei que vocês da Equilibré, você e o doutor Arthur, são pioneiros aqui em Piracicaba num tratamento denominado neuromodulação não invasiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Me encantou. A doutora, para quem está aqui, a doutora Carolina e o doutor Arthur estão dentro do guia da saúde e do bem-estar que eu elaborei, que eu lancei recentemente. Me honraram com a participação deles no projeto, assim como outros grandes profissionais da saúde. E lá eu tomei conhecimento desse trabalho e eu fiquei muito interessada. Eu queria que você explicasse um pouco sobre ele. Tá certo. Essa é a minha mais nova grande paixão, né, dentro da fisioterapia. Eu diria assim, a neuromodulação não invasiva é um recurso a mais, né? Ela não é uma área da reabilitação, é um recurso novo que veio agregar nos nossos atendimentos, né? Então, os estudos, né, e as primeiras intervenções com a neuromodulação não invasiva, elas começaram na psiquiatria. Então, esses aparelhos, eles foram desenvolvidos de início para o trabalho de psiquiatras, para o tratamento de depressão e ansiedade, né? E a gente tem milhões de artigos mostrando aí os resultados, comprovando a eficácia nesse sentido, que é com o que o Arthur trabalha, né? O meu marido. Uhum. E aí, o que aconteceu? Como é que isso entrou na minha vida, né? O Arthur, ele fez muitos cursos que falavam, né, a respeito da neuromodulação, desde a época da residência dele, e depois a gente já tinha o nosso primeiro filhinho, ele começou a fazer os cursos específicos de treinamento. Aí chegou um dia, ele veio de um dos cursos, ele falou para mim, olha, eles falaram que está sendo usado em reabilitação, né, na parte motora, por fisioterapeuta. Eu falei, nossa, mas o que era isso mesmo? Né? Aí eu fui me interessar um pouquinho mais e fui estudar meus alunos aí que já sabem da minha paixão. Eu falo pouco de neuromodulação para eles, né? Aí eu fui fazer um curso específico para entender exatamente o quanto isso agregava na reabilitação e ver se isso seria viável para a gente trabalhar, né? Então, como que funciona isso, né? Quando a gente fala da neuromodulação, né, esse termo, a gente está falando de qualquer interferência que a gente possa causar, né, que vai modificar o nosso organismo de alguma forma. Então, o Arthur costuma dizer, né, se você está aqui assistindo uma live, você está neuromodulando o seu cérebro. Né? Você está aqui atento para algumas informações. Então, adquirir novas informações, novos conteúdos, isso é uma forma de neuromodulação, né? Com esses aparelhos que a gente tem hoje, a gente consegue estimular esse processo de neuromodulação de uma forma não invasiva. E por que não invasivo?
porque a gente não vai dar injeção no paciente, a gente não vai fazer cirurgia, não tem nada nesse sentido. Por exemplo, existem uns chips, né, que são implantados. Essa é uma forma de neuromodulação invasiva, né? Que não é esse o caso que a gente trabalha na fisioterapia. Então, a não Certo. invasiva, nós temos basicamente dois tipos de aparelhos. Um deles trabalha com corrente elétrica, né? Corrente contínua elétrica. E o outro, que é o que a gente mais tem utilizado, é um aparelho de estimulação magnética transcraniana. E aí, como é que a gente faz isso? Hoje, graças a Deus, a neurociência já evoluiu bastante, né? Então a gente já sabe todo o mapeamento cortical que a gente tem, né? Então, quem já fez aí um eletroencefalograma vai entender bem o que eu tô falando. Quando a gente vai fazer esse exame, os médicos, né, a pessoa que está fazendo ali o exame, coloca um monte de bolinhas, né, de eletrodinhos na nossa cabeça, gruda tudo ali. Ou já vem com uma touquinha, né, que já tem todas essas bolinhas grudadas, né? O que são essas bolinhas? Elas não estão ali por acaso, e elas não são colocadas de qualquer forma ali. Existem os pontos corticais específicos em que essas bolinhas são colocadas, né? Esse é um sistema reconhecido internacionalmente, né, que a gente chama de sistema 10-20. Então, através desse sistema, a gente consegue marcar todas as áreas corticais que a gente quiser. Então, eu sei, por exemplo, onde é que fica a área cerebral específica para o controle do meu braço direito. Eu sei qual é a área que eu tenho que estimular para trabalhar as minhas pernas. Eu sei que o Impressionante. cerebelo aqui atrás, ele é grande responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. A gente sabe mais ou menos quais são as áreas mais superficiais, só que lá dentro, né, a gente tem as redes neurais, então que elas se conectam com essas áreas mais superficiais e elas vão lá para dentro, lá na areazinha que a gente chama de sistema límbico, que está diretamente ligado às questões de humor, né? Então, para tratar depressão e ansiedade, por exemplo. Deixa eu te perguntar, então. Estou fazendo papel aqui de quem está nos assistindo e, logicamente, tenho toda a Claro. curiosidade. Vamos dizer, então, que eu tive um AVC e eu tenho um problema de movimentar meu braço esquerdo. Quer dizer, se eu fosse fazer a fisioterapia, logicamente haveria um trabalho que a fisioterapia tradicionalmente faz, etc. e tal. Eu posso receber fazer a modulação do meu cérebro para que isso seja mais rápido e seja mais efetivo esse resultado, é isso? Exatamente. Quando a gente tem uma lesão neurológica, por exemplo, no caso do AVC, o que vai acontecer ali? Vamos pensar que se aquela área aconteceu como a gente estava falando do caso do Covid, né? Então teve um trombo, a gente teve uma isquemia cerebral, então as áreas que aquela artéria levaria o sangue com oxigênio não tem mais. Então aquela área morreu, né? Os neurônios daquela região, eles não estão funcionando mais, eles não mandam mais informação. Para a gente ter a recuperação neurológica, a gente depende de um mecanismo que se chama neuroplasticidade. O que é isso? É o nosso organismo criar novos caminhos, né? Fazer brotamentos de outros neurônios para a gente conseguir recuperar a função daquela área, ou ainda que áreas próximas assumam a função daquela área que perdeu, né? E aí, claro, a gente tem os treinos, né, na fisioterapia, a gente tem os exercícios, a gente trabalha muito com repetição das tarefas, das funções, né? Para o organismo conseguir se readequar, né, a essa nova realidade e aquilo ir se tornando mais fácil. Quando a gente entra com essa estimulação, ou elétrica ou magnética, direto no escalpo, né, no crânio aqui do paciente, a gente estimula exatamente aquela área cerebral que teve o problema. Então, se eu dou o estímulo direto, né, a gente fala no cérebro, né, na parte de cima, eu digo assim, os exercícios eles trabalham de baixo para cima, né? Então, você falou do braço, por exemplo, né? Então, tô trabalhando do braço para cima para levar informação para o cérebro entender aquele movimento. Quando eu uso a neuromodulação, eu estou trabalhando de cima para baixo, né? Eu estou despertando aquela Sim. área cortical para ela se abrir, vamos dizer assim. Eu estou dando um estímulo ali para que ela se abra, para facilitar que essa informação que está vindo do exercício, né, do movimento, ela se integre melhor com aquela informação cortical.
Então, a gente consegue acelerar esse processo da neuroplasticidade quando a gente usa essa neuromodulação junto, né? Como mais um recurso dentro da nossa sessão de reabilitação. Fantástico isso, Uhum. É gente. lindo, é Isso lindo. que sensacional. E eu estava vendo na matéria, isso talvez fuja um pouco ao escopo do seu trabalho e entre mais na área médica, e eu vou futuramente uma doutora Arthur para a gente conversar sobre isso. O tratamento assim de tabagismo, alcoolismo, obesidade, quer dizer, tudo isso vai atuando, quer dizer, vai modulando o cérebro. Qual é a Isso. sensação do paciente? Ele sente um choque, ele sente uma tontura, como é que funciona isso? Então, só para deixar todo mundo tranquilo, a gente não tá dando choque, né, na cabeça de ninguém. Quando a gente vai para psiquiatria também não é aquele eletrochoque que a gente vê em filmes antigos aí de manicômio, tá? Tá longe disso. Mas seria a versão moderna do que se tentou com os eletrochoques no passado? Olha, Você a acha, você versão diria que é? moderna, ela tem um termo É. específico, é a eletroconvulsoterapia. Essa é a Ah, tá. evolução daquele eletrochoque. É um Aham, procedimento um aham, pouco mais invasivo, vamos dizer assim, que ele requer aham. sedação, tá? Ah, entendi. Esses que a Esse é gente trabalha, tranquilo, não. né? Não, ele é muito Põe uma tranquilo. touquinha, né, doutora? Eu vi umas fotos que vocês mandaram, Isso. põe lá uma touca, não é isso? Como é que Por que que a gente funciona? põe a touca? A gente coloca uma touca de natação, né? Para a gente Hum, conseguir, com a fita métrica, mapear todos esses pontos que o eletroencefalograma já traz para nós naquelas bolinhas, quando a gente vai fazer o exame, né? aham, Então a gente usa a fita métrica, a gente fez todo o treinamento, né? E aí, dependendo da anatomia, né, da cabeça de cada paciente, a gente consegue fazer isso da forma mais fidedigna possível, né? Então, se a gente colocar a touquinha de natação, a gente consegue desenhar, medir direitinho, encontrar exatamente qual é a área que eu vou estimular ou inibir, uhum, né, dependendo do meu propósito terapêutico. E o paciente fica com essa touca para a gente garantir que a gente vai estimular exatamente aquele ponto, né? Se ele tirar a touca, perdeu a marcação, entendi. né? Quanto Então, tempo demora, doutora? depende. Se a gente for utilizar a estimulação elétrica por corrente contínua, a gente trabalha com eletrodos, né? E aí, se você pergunta, ele sente um choque, né? Quando é estimulação elétrica, o paciente não sente praticamente nada, né? Então, vai um eletrodo que vai estar até por cima do cabelo, né? Uhum, E o outro vai geralmente ou na testa ou no ombro, só para fechar ali o circuito para passar a informação uhum, elétrica. Esse ele é mais tranquilo na questão da sensação. No máximo, o que vai acontecer? Depois da sessão, ele vai falar, fiquei com uma coceirinha ali naquele lugar, uhum, né? uhum. Geralmente é isso que os estudos relatam. Dos pacientes que eu acompanhei, né, e eu mesma, que claro, né, durante o curso eu fui paciente, né, para testar, para experimentar tudo, eu não senti nada. Os pacientes em quem eu já fiz também não sentiram nada. Quando a gente fala desse equipamento, ele dura 20 minutos. Então, 20 ele já minutos, vem tá. pré-programado, isso. Mas, quando a gente fala de físio, o que a gente prioriza fazer? Porque os artigos têm mostrado isso também, né? Então, as melhores publicações aí que a gente encontra nas melhores revistas internacionais mostram melhores resultados quando o paciente se exercita durante ou imediatamente após a estimulação. Então, o que eu costumo fazer? Quando é esse de eletrodo, como ele é mais portátil, eu consigo, por exemplo, ligar esse aparelho durante esses 20 minutinhos e, ao mesmo tempo, meu paciente já está fazendo exercício. Então, o aparelho está ali ligado, ele pode estar lá na esteira caminhando, ele pode estar pedalando. E aí, o que eu costumo fazer? Terminou o aparelho, ele desligou, eu continuo fazendo exercícios com meu paciente por mais 40 minutos. Então, a Uhum, gente termina uma sessão de 1 hora, né? Quando a gente fala da estimulação magnética, o tempo vai depender do protocolo, né? Porque a gente seleciona quantos mil pulsos eu vou utilizar naquele caso. E não sou eu que invento quantos pulsos eu vou colocar, né? Então, as normas para quem trabalha com neuromodulação, né, os guidelines que a gente segue, eles pedem justamente que a gente procure uma revista bem conceituada, a gente encontre um artigo que trabalhou com um paciente que tenha um quadro clínico muito parecido com o meu paciente, e aí eu vou ler o resultado. Deu certo? O paciente evoluiu? Eu tenho que usar exatamente aquele protocolo que eu tenho publicado.
Eu não posso criar o meu protocolo, né? Então, dependendo do número de pulsos, a gente tem aí protocolos que duram 13 minutos, 19 minutos, às vezes 23 minutinhos. Mas aí a gente sempre continua com exercícios até dar 1 hora de sessão, né? E com relação à sensação, a estimulação magnética, o paciente costuma sentir um pouquinho mais, né? Ela não é tão imperceptível quanto a estimulação elétrica. Mas a gente posiciona a bobina aqui em cima, né? Vamos dizer assim. E aí ele vai sentir como se fossem pontinhos, né? Batendo, né? Mas não é nada assim extremamente incômodo, né? Os pacientes que fazem, a maioria deles tolera muito bem, fala que é muito tranquilo. Aí você fala, tá doendo, tá incomodando? Não, não tá. Deve ser muito melhor que motorzinho de dentista. Com certeza. Você tá falando, né? Melhor que motorzinho de dentista, né? Mas dá um E, pouco e eu mais de imagino, sensação. doutora, eu imagino que também a quantidade de sessões dependa do nível de gravidade, do objetivo que se tem com aquele paciente, né? É, o que a gente costuma dizer. Quando a gente trabalha na área da saúde, fora o cirurgião estético, né, todo profissional da saúde, ele trabalha numa profissão que a gente chama de profissão de meio, né? Então a gente não é profissional de profissão de resultado. Eu não posso prometer para o meu paciente o que vai acontecer. Então, o que que a gente traz para os pacientes? Olha, eu estudei o seu caso, a maioria dos artigos que a gente encontrou, eu tive lá pacientes que começaram a responder com 9 sessões. Mas também teve paciente que só respondeu lá na 23ª sessão, né? Então, às vezes, a conclusão do artigo está sugerindo 20 sessões. Mas teve esse leque, né? Teve gente que respondeu com 9, gente lá com 20 e poucas só. O que eu costumo fazer? Geralmente eu indico 10. E a gente analisa. Deu as 10 sessões, meu paciente já respondeu e muito bem, a gente já pode começar o nosso protocolo de manutenção. Deu 10 sessões, ele não respondeu, ele tem que saber, né? Isso é explicado bem antes para ele, inclusive eu entrego um termo para o paciente assinar, para ficar mesmo tudo muito claro, né? Terminaram as 10 sessões, a gente faz mais 10. A gente renova mais 10 para a gente ver quando que esse paciente vai começar a responder. Olha quem está com a gente aqui, doutora Elaine Curiacos, que foi coordenadora do curso de Físio da Unimep, olha só. Eu tive aula também com a Elaine. Bem-vinda, querida, minha amiga querida. Tem feito umas lives maravilhosas também, Elaine, querida, muito bacana. Nunca vou Muito esquecer, legal. Elaine, de esfrega o bigodinho. Elaine tem um Ela falava, faz assim altíssimo pra astral despertar. maravilhosa, ela é Botava todo maravilhosa. mundo em pé pra dar aula. E a Equilibré vai para uma casa nova, é isso? Vai. Esse é um sonho, na verdade, que a gente tá aí sonhando já há muitos anos, né? Então, a Equilibré, ela começou, né? Tem uma história muito bonita, na verdade. Lembra, Elaine? Ah lá, do rabinho. Toda grande professora, Elaine, deixa uma lembrança, né? Sim. A Equilibré, ela começou na casa onde eu nasci. Né? Olha! Então, a primeira sede aí da Equilibré foi a casa dos meus pais, né? Onde eu vivi até os meus 31 anos, praticamente. E aí, essa casa, depois de um tempo, ela acabou ficando pequena. Porque eu estava trabalhando numa parte dela, aí a gente tinha uma fono e uma psicóloga muito queridas que trabalhavam ali nesse espaço também com a gente. E nessa época, o meu marido terminou a residência dele em psiquiatria e ele queria atender e não tinha espaço para ele. Não tinha sala. Aí nós alugamos uma sala numa época, né, para ele poder trabalhar. E aí nesse tempo a gente acabou conseguindo também comprar o imóvel vizinho dessa casa dos meus pais. Que bom. E aí ficou, né, no nosso grande sonho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai derrubar essas duas casas e construir uma clínica com cara de clínica, com vaga para os pacientes estacionarem, né? E isso começou lá em 2011, né? Todo esse sonho começou a ser construído. E em 2014, que a Equilibré mesmo
né, se concretizou, nós abrimos mesmo a empresa Equilibre juntos, né, nós dois como sócios. E aí, então, nós estamos agora já num outro espaço físico assim, temporário, né, para a gente poder realmente fazer essa obra tão sonhada que agora vai sair do papel. Nosso projeto tá lindo, tá Que bom. pronto, a gente vai ter um espaço físico aí super, super adaptado com tudo que a gente observou nesses anos aí, né? Das necessidades dos pacientes, vaga de garagem, que é um lugar muito difícil, né? Das pessoas pararem o carro ali na rua É. voluntários. Então, agora a gente vai ter um espaço maior para melhor atender aí a todo mundo. Que bom, que bom. Você avisa pra gente quando tiver, né? Quando já Com tiver certeza. inaugurando e a gente vai divulgar. Muito legal. É, neuromodulação, a gente ficou faltando alguma coisa para falar, doutora, na área de reabilitação. Eu acho que algumas coisas a gente poderia abordar dentro da psiquiatria, mas aí a gente fala com o doutor Ah, Arthur sim. depois, né? Eu fiquei muito curiosa com relação aos efeitos disso no Alzheimer e no Parkinson, né? Sim. Que são duas doenças que têm vindo com muita força, né? Todo mundo tem na família um idoso com um desses problemas, ou os dois, né? Sim. Sim. E eu acredito que que esteja havendo resultados muito positivos nessa área, né? Uhum. Sim, na Com o uso da verdade, neuromodulação. a gente tem já muitos artigos publicados, né, mostrando resultados muito interessantes em pacientes com demência, né, não só o Alzheimer específico, né, mas outras formas de demência também. Com relação à doença de Parkinson, né, a gente tem observado melhora no tremor, né, melhora naquela lentidão que os pacientes têm, né, para os movimentos. Melhora na rigidez muscular, diminuição dos espasmos musculares, né? Claro que, né, como eu disse, cada paciente vai reagir de uma Sim, forma, então não tem como a gente é, dar uma receita de bolo para dizer quantas sessões não, ele vai precisar, né? Mas o importante é que, quando a gente pensa na reabilitação motora, sempre o exercício funcional ele tem que estar associado. Então, é de acordo com a queixa do paciente, né, ou do familiar, né? Crianças podem usar também, né? Em crianças a não gente tem tem usado. contraindicação? Tem alguma Tem contraindicação? algumas questões que a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, contraindicação absoluta. Se o paciente tiver algum implante metálico na cabeça, né? Porque Ah, aí, claro, a gente está dando um estímulo elétrico ou magnético, a gente não pode atingir uhum, uma área aí que tem um implante metálico. Se o paciente tem crises convulsivas que não estão controladas, eu não posso aplicar essa estimulação exatamente na área onde eu tenho o foco das crises aham. epiléticas, né? Então, essas são as principais ressalvas, né? Grávidas, né? Podem usar, não podem usar? O que a gente costuma dizer, né? É claro que tem que ser conversado com o médico, né, da gestante, porém, o quanto, né, esse campo elétrico ou magnético ele atinge, né, o córtex é muito pouco, né? Então a gente tem no máximo aí Uhum. 2 centímetros, vamos pensar, de profundidade, né? A placenta está muito longe, né? Então não vai chegar essa estimulação para o bebê. A gente tem visto muitos casos de pacientes gestantes que estão com depressão, né? E já vai para a área do Arthur, na verdade, né? Mas paciente gestante com depressão não pode tomar remédio, né? Antidepressivos, a maioria deles aí é contraindicada para quem está gestante, né? E aí essas gestantes, elas vêm fazer o tratamento com a estimulação elétrica por corrente contínua e elas têm um resultado muito bom. Inclusive Olha que depois legal. no pós-parto, né? Que são fortes candidatas aí a desenvolver depressão pós-parto. E aí, para Sim, amamentar, no também não pode tomar pré-par, remédio, né? né? Essa depressão durante a gravidez já é um negócio complicado, né? Imagina, Sim. e Uhum. realmente não tem mesmo como tomar medicamento, né? Não pode, né? E mesmo amamentando depois também não vai poder por um bom É, tempo. Outras situações, por exemplo, zumbido, né? Então, pacientes que têm aquele zumbido, por seja qual foi a causa, né? Esse zumbido também, a gente consegue resultados muito bons com a estimulação elétrica. aham. Olha lá, falei da minha tia, ó, ela tá entrando agora aí.
Tia, falei de você aqui, ó. Falou mesmo, tia. Olha, você vai assiste lá, porque ela falou só Minha bem, tia, viu? Da sua terapeuta influência. ocupacional. A sua tia é da Integrar, tu é Isso, dessa, desse integrar perfil? TO, a Legal. Leni. A gente consegue Integrar é TO, resultados, tá? isso, com crianças também, né? Então, é recomendado a partir dos 3 anos, né? Não usar com crianças menores, mas crianças que estão com qualquer tipo de distúrbio do movimento, né? Então, alterações de equilíbrio por alguma questão neurológica. A gente tem casos aí de crianças atáxicas, né? Tem adultos também com ataxia. Tem casos até de ataxia por abuso de álcool, né? Então a gente consegue também fazer esse trabalho de reabilitação do equilíbrio, né? Pensando mais na parte motora, com a estimulação da área do cerebelo. Nossa, tem uma infinidade de situações, né, que a gente pode intervir, né? Então, reabilitação pós-AVC é o que a gente tem de nível B de evidência. Tem muita coisa, tem muita Você indicação. diria que essa é uma das grandes novidades hoje da fisioterapia Com certeza. neurofuncional? Com É, certeza, que com bacana. certeza. É uma novidade, sim. Se a gente for pensar em tempo de criação, é muito novo, né? O Conselho Federal, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele normatizou o uso da neuromodulação não invasiva por fisioterapeutas em 2013, né? E quando saiu essa normativa, tinha muito pouca gente ainda aqui no Brasil formado, né, com esses cursos mesmo específicos de treinamento para trabalhar com essas técnicas, né? Então, do que eu tenho visto, tem cada vez saído mais artigos com novos quadros clínicos, né, contemplados. Recentemente eu li artigos aí falando sobre polineuropatia. Então, tem pacientes com polineuropatia diabética, por exemplo, que têm tido grandes benefícios. E também quando a gente fala, por exemplo, de lesão medular incompleta, né? Quando a gente sabe que ela é incompleta, a estimulação magnética ela ajuda até a gente fazer essa avaliação. Como é que a gente faz isso? Eu sei um ponto certinho que eu vou procurar na área cortical do meu paciente e eu vou dar o meu estímulo com a bobina. A área específica que eu vou estimular, eu vou pedir para o meu paciente ficar relaxado. Eu espero que ele mexa algum dedo da mão nessa área específica que eu vou estimular. Ou ainda um dedo do pé, se eu for estimular em uma área de membro inferior. Se tiver essa resposta, o que isso mostra para mim, no caso de lesão medular? Se eu conseguir achar essa resposta, me mostra que eu tenho alguma via de informação que está íntegra. Que legal, hein? Então, eu tenho um prognóstico de recuperação muito favorável para esse paciente, né? Então, serve também como uma avaliação para nós, né? É um guia de avaliação Bacana, prognóstica bacana. também. Se eu Olha quem encontro tá com a essa via gente aqui. íntegra, Tá te dando André, parabéns, doutor André, que o vereador honra! André Bandeira. Bem-vindo, vereador. É seu paciente. Ele não é, mas quando eu era aluna da fisioterapia, lá na clínica da minha tia, eu acompanhei o André sendo atendido lá na clínica. Legal, legal. Obrigada, vereador, por estar aqui com a gente. Viu? Muito bom, André, obrigada. É, Olá, tô esperando você para fazer uma avaliação com neuromodulação não invasiva. ah, tem novidade, né? É isso aí. A gente tem essas ferramentas hoje, né? Então eu diria assim, é uma coisa muito nova, né? Tem tudo para agregar no nosso tratamento. Junto aí com terapia robótica, né, e tudo mais, a robótica também está muito em alta, né? Mas a robótica, ela entra naquilo que eu falei dos exercícios, né, da fisioterapia. A gente está trabalhando de baixo para cima, né? É o exercício, é o músculo, né? E só a neuromodulação, até hoje, assim, é a única ferramenta que a fisioterapia tem em mãos para fazer um estímulo que ele começa no córtex, né? Ele vai levar essa informação depois, né? É a única ferramenta que a gente tem hoje. Então é uma super Muito novidade legal, mesmo. muito bacana. Olha, eu fico. E vocês são pioneiros, talvez ainda sejam os únicos em Piracicaba Acredito a que na ter, se região oferecer mesmo. essa Sim, terapia, né? Na sim, região, muito legal. sim. Eu falo que Piracicaba tem profissionais da saúde fantásticos, mega atualizados, com grandes novidades, super, né? Piracicaba está muito bem nesse sentido Uhum. até pelas instituições de ensino que ela tem, pela qualidade
da pesquisa que é desenvolvida aqui. Olha lá, foi uma aula, foi mesmo, viu, Esse é meu Johnny? Uma ex-aluno, aula, é. fisioterapeuta. Quando Grande a gente fala com profissional. professora, é outro papo, é super didática. Johnny é um Carol, grande olha, profissional, meu colega de profissão hoje. que bom, muito bem-vindo. Deixa eu falar para as pessoas que estão aqui com a gente. Essa entrevista vai ficar no meu IGTV do Papo com Cris. Amanhã ela sobe para o canal Papo com Cris lá do YouTube. Eu quero convidar vocês a conhecerem o perfil Papo com Cris. Quem gostou da live, segue lá. Acompanha toda terça-feira às 8 da noite tem uma entrevista de qualidade, assim como com a doutora Caroline. Vai ser um prazer ter vocês me acompanhando. Esse é o que a gente mais quer, é ter mais pessoas nos acompanhando. Se inscrevam lá no canal, entra aí no celular, entra no YouTube, Papo com Cris, inscrever-se. É só clicar lá, aciona o sininho, tem um monte de coisa bacana para assistir lá e sempre vai ter, toda semana tem novidade. Então é isso. Eu quero agradecer a você, doutora, por dispor do seu tempo aí para falar com a gente. Agradecer a sua adesão ao nosso projeto do Guia da Saúde, você e o doutor Arthur, e dizer que eu estou muito feliz, muito contente mesmo de poder trazer informação desse nível para a minha audiência e você me trouxe, inclusive, também o seu pessoal para conhecer meu trabalho. Isso é muito legal, Sim, uma troca boa, né? Tem muita gente certeza. sua aqui, alunos, ex-alunos, colegas. Então, eu fico muito feliz de receber gente nova aqui eu falo que é uma sala de visita. Com certeza, isso. Gostoso. Muito eu que obrigada. Agradeço. É um prazer a gente falar daquilo que a gente ama, né? Ainda mais com uma pessoa tão bacana, tão receptiva, formadora de opinião, né? Que com certeza está divulgando aí muita coisa interessante. Já assisti várias das suas lives ali que estão gravadas. A da Natália, né? Que é minha amiga também. Queridíssima. Muito bacana. Obrigada, viu? Obrigada por prestigiar meu trabalho e eu estou à disposição. Estou à disposição. Eu adoro assuntos relacionados à saúde. Todo mundo hoje está muito ligado nisso e é isso que a gente precisa fazer, prestar esse serviço, né? Obrigada mais uma vez. Também o convite para você ir conhecer a nossa clínica, ainda nesse espaço provisório, né? Em breve. Se Deus quiser, em breve no nosso espaço novo. Eu vou assim, com o maior prazer. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, até. Tchau, tchau.